tragédia do desejo da mulher. Na verdade, né, os deuses gregos, né, são deuses do amor e do desejo, não são os deuses da culpa, enfim. Então, para terminar, falando sobre Medeia, então, né, Lacan elege Medeia, né, é uma personagem trágica que, bom, o que demonstra que os filhos fazem parte, né, de um conjunto de bens e tudo mais, né, e ela não tem dúvida de fazer a figura trágica de Medeia dos filhos para reencontrar o feminino que havia sido renunciado pelo preço desejo do outro. Bom, dizendo-se um pouco melhor, né, o que não significa, Zafiropoulos dizendo, que a mulher não quer ser mãe ou que não existiriam satisfações maternas muito poderosas. Dizemos, juntamente com Lacan, que quando uma mulher é mãe, a questão é essa. Ela não resolve com isso a questão do seu desejo de mulher, enquanto mulher. Ainda que, como vimos, tanto para Freud como para Lacan, o bebê pode funcionar perfeitamente como objeto de satisfação da mãe, mas isso não tampando o seu desejo. Né? Então, não é porque é a figura que sacrificou seus filhos, é a figura trágica do desejo que jamais será aplacado por nenhuma satisfação material. Né? É a mulher que encarna o ser do desejo contra o serviço de bens, sendo a mulher verdadeira que sacrifica todas as satisfações maternas em nome da sua feminilidade. Né? Então, por isso que Lacan diz que a mulher em sua inteireza, não toda fálica. E acho que a questão se aqui a gente estava falando há pouco da opacidade do desejo materno, que não há, a criança não encontra o significante nesse desejo materno, nesse outro materno que responda por seu ser, é porque temos aí alguma coisa que divide esse sujeito, né, que não está aplacado pelo lugar que ela ocupa, na relação entre mãe e filho. Mas é uma tentativa, talvez, paradoxalmente, estou trazendo a figura da Medeia para fazer uma crítica à alienação parental. Né? Porque talvez estejamos diante de uma forma contemporânea e sofisticada de cerceamento da feminilidade e da tentativa de reduzir a feminilidade à maternidade. Eu acho que existe uma certa cruzada contra o gozo feminino que parece nutrir um ideal não só da mãe completada por seus filhos, mas da família amorosa e harmoniosa. Tal como se pode notar em muitas petições, atas, decisões judiciais. Às vezes você percebe que há uma certa moral familiar em jogo, uma completude, uma relação sexual, né, enfim, né, e alguém que realmente afronta aquilo e que tem que ser punido, porque, né, existe um ideal, uma certa moral que tem que ser preservada. Né? Então, não obstante todos os esforços de operadores de direito e equipes em ajustar a relação entre pais e filhos, a psicanálise faz lembrar que essa complementaridade é da ordem do impossível. Portanto, haverá sempre um resto irredutível na realização da função parental. Bom, isso. Eu acho que eu trouxe algumas questões, assim, muitas delas estão em aberto. Eu acho que algumas são provocativas até, enfim, mas sempre com a intenção de demonstrar. Eu acho que a psicanálise tem muito, né, a contribuir a esse debate. Um debate que é muito difícil. É difícil não cair numa resposta que seja imediata, automática, como você disse, né, Maria? Pronta a ser pensada, né, e dentro de um certo maniqueísmo, enfim, e não é isso, na verdade. Claro que há muitas situações diversificadas, claro que há situações de abuso sexual, há situações em que a criança pode estar sendo manipulada assim, mas assim, eu tento trazer uma discussão um pouco mais aprofundada, né, de que são discursos, são teses, na verdade, que se não tiver um certo cuidado,
o sujeito ele é tomado por aquilo, então ele não consegue também perceber a singularidade mesmo de uma situação em que se depara, né, que a criança tem um sofrimento, em que ela manifesta um sintoma, que os pais estão implicados naquilo, mas que não conseguem perceber, recorrem à justiça, né, recorrem também a uma categoria diagnósticas, né, para lidar com uma situação externa a eles, né, um problema que como se fosse externo a eles, quando na verdade não é, né, e recorrem às decisões judiciais que por muitas vezes eu percebo, né, elas se tornam, fazem com que uma situação ela se cristalize e fique irremediável, enfim, e sem saída, sem que de fato alguém possa ter entrado aí com uma, de fato como um terceiro, com a palavra, introduzir algo aí do ordem simbólico, né, de que existe fantasia, desejo, inconsciente, tudo isso está em jogo também, né, e que é meio varrido, né, no conjunto aí das decisões judiciais. Né? Então, Obrigada. Obrigada. eu que agradeço, gente. Vou aumentar aqui também um pouquinho. Sim. E... Então, quem sabe teria algumas perguntas. Eu queria, assim, né, mais comentasse, né? Primeiro agradecer porque eu não conhecia esse conceito de alienação parental no direito. Não sabia, né, que isso tinha tomado tanto espaço na justiça brasileira. Sim. Então, te escutando, eu fiquei ao mesmo tempo assim, surpresa e angustiada. Um pouco, e ao mesmo tempo, sim, aqui como eu trabalho na proteção da infância, a gente, enquanto clínico, no meio da proteção da infância, a gente está sempre um pouco isolado. Então eu falei, poxa, não é só eu que estou aqui me batendo com um discurso educativo. Que, como você disse, né, tem essa grande diferença do que é psicanálise, do que o inconsciente pode trazer nesse tipo de situação. Porque me surpreendeu, assim, né, o conceito desse psiquiatra, porque é muito binário, né? Tem um culpado, uma vítima, a criança não existe, tem ela sido abusada ou não sido abusada, ou inventado o abuso, ela não é reconhecida de forma alguma. Ela nem existe enquanto um sujeito que pode colocar algo dela. Mas ao mesmo tempo, o discurso do direito me fez associar com o discurso educativo aqui. As pessoas querem fatos, as pessoas querem algo, né, bem universal e ao mesmo tempo